Senhor, nós cremos que Tu estás aqui, cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nos oferecer nessa manhã. Te pedimos, Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber a Tua palavra, para receber, Senhor, aquilo que vem alimentar o nosso espírito, que venha nos fazer perceber, Senhor, quem somos diante de Ti e o que estamos buscando, Senhor. Eu te peço que cada palavra minha seja lançada fora, mas que seja apenas as Tuas palavras, sejam apenas as Tuas palavras a sair daqui da minha boca. Que em nome de Jesus, Pai, eu seja usada pelo Teu Espírito Santo, apesar de mim, Senhor, venha me usar para falar a cada coração. E aquilo que não conseguir dizer, que o Senhor venha completar em cada vida, na sua individualidade, naquilo que cada um tem buscado. Senhor, eu amo saber que o Senhor está de braços abertos para quem Te busca. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Senhor, à medida que cada coração aqui estiver sede de Ti, tiver vontade de Te ver, de Te sentir, Pai, eu Te peço que nessa mesma medida o Senhor venha trazer alimento, preenchimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 14. Eu vou ler duas partes do texto. A primeira vai ser a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do 25. Vamos ler com muita calma. Eu peço que você preste atenção no que eu estou lendo. Se você não tem sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas não perca a leitura. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Vamos encerrar aqui. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Existe uma diferença nesse seguir Jesus e ser discípulo. Existe uma diferença em acompanhar e ser discípulo. O texto começa dizendo: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. E ele, quando viu que as pessoas estavam o acompanhando, percebeu no seu espírito: se eu apertar o coração dessas pessoas que me seguem, que me acompanham, o que eles me entregarão? Então, o fato de você acompanhar Jesus, seguir Jesus, não define ser discípulo.
Porque a Bíblia diz milhares de pessoas estavam acompanhando Jesus. Então, acompanhar significa saber quem é. Acompanhar consegue ver os feitos dele. Você está acompanhando, você está vendo os feitos de Jesus. Você sabe onde ele anda. Você sabe aplaudir o que ele faz. Você reconhece que os feitos são bons. Você se emociona, chora, até deseja viver aqueles milagres que ele está fazendo ali. Você vê de perto e você anda com ele. Mas isso significa acompanhar Jesus. E não sou eu que digo, mas o Senhor. Porque ele mesmo disse: se alguém deseja seguir-me, ou seja, ele estava permitido que as pessoas seguissem, mas ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim. Eu estou falando pausadamente para que você retenha cada palavra. Não pode ser meu discípulo. Então, essa é a diferença entre seguir e ser discípulo. Porque quando você é discípulo, você quer mais do que ver, mais do que se emocionar, mais do que aplaudir, mais do que ver por onde ele está, mais do que seguir os seus passos. Quando você é discípulo, você calcula e decide ir até o fim. Então, hoje 2 palavras foram usadas aqui. Uma é de graça. O preço já foi pago, é verdade. O preço da salvação foi pago, mas existe um custo de ser discípulo, e esse texto tem esse título. Não fui eu que inventei. O título desse texto, se você olhar na sua Bíblia, a partir do versículo 25, eu não sei como está aí, mas aqui é o custo de ser discípulo de Cristo. O preço. Então, existe sim um preço, não para a salvação, mas para que você seja discípulo e diga: eu sou discípulo de Jesus. Você precisa simplesmente negar a sua vida. O que é negar a sua vida? Estão comigo? Amém? Jesus então olhou aquela multidão, espremeu o coração deles e disse todas essas frases pesadas, que se fôssemos nós dizendo, muitos de nós aqui pensaríamos: que pesada essa palavra. Como você está dizendo que eu preciso amar mais a Jesus do que meu irmão, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha própria vida? Foi Ele que me deu tudo isso. Mas Jesus vira para a multidão e diz, a sua Bíblia tem aspas nessa hora: porque amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, significa mais do que você não querer essas coisas, não é sobre isso. Não é você não querer um marido, uma esposa. Não é você não querer filhos, porque são bênção. Mas é você submeter tudo isso a Deus. Submeter. Submeter. Que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração aquilo que eu não posso dizer. Submeter tudo o que eu tenho a Jesus,
significa ser discípulo de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, como Cristo amou, de forma completa, abnegada. Jesus amou a Deus e ao propósito de Deus mais do que a sua própria vida. E a gente tem que olhar para Jesus e pensar qual o ensinamento maior que Ele tem para nós. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos ensinar que quando perdemos a vida que ganhamos, quando nos submetemos ao Pai, à vontade do Pai, nós vencemos, mesmo que aos olhos humanos estejamos perdendo. Porque Jesus, quando foi pregado numa cruz e erguido, para que toda a sociedade daquela época visse ele no madeiro, qual era o significado daquilo? Era uma exposição da vergonha. Aquele que vocês estavam aí clamando, dizendo que era o rei, que tinha vindo o Messias esperado, aquele que vocês estavam dizendo que salvaria vocês da morte eterna, está aqui morrendo numa cruz. Isso foi motivo de vergonha para Jesus diante dos olhos humanos. Mas a nossa vida não está pautada naquilo que os homens veem. A nossa vida está pautada naquilo que vamos viver com Jesus, com Deus, no céu, na eternidade. E quando ele foi erguido na cruz e exposto, ele não quis dizer, vocês vão ver o que vai acontecer com você a partir do terceiro dia. Ele não quis mostrar assim, vocês não sabem aonde eu vou. Eu vou no inferno, eu vou pegar as chaves na mão daquele que detém a morte e eu vou ser o dono da morte e da vida. Ele não disse nada disso, mas ele fez. Porque Jesus nos ensina que nós não precisamos dar satisfação para as pessoas que estão nos vendo. E sim, a única satisfação que nós temos que dar é para Deus sobre aquilo que ainda estamos vivendo aqui e ainda vamos viver lá. Então, submeter-se à vontade de Deus é não precisar da opinião do homem. Submeter-se à vontade de Deus é você criar os seus filhos, é você ter um casamento que aos olhos da sociedade seja esquisito, mas que você saiba que você está agradando a Deus acima de todas as coisas e que é para Ele que você está submetendo e não para que as pessoas gostem da forma que você cria ou não. Até porque hoje está bem difícil. Está bem difícil você agradar as pessoas com a criação cristã. Todo mundo acha muito estranho a forma com que nós criamos nossos filhos, a forma com que nós somos casados. O casamento cristão é um casamento estranho, esquisito aos olhos da sociedade. Como assim você casa não pensando em se separar? Porque quando eu caso, eu preciso pensar, né? Se eu for me separar, como eu vou fazer com os meus bens, como eu vou, aonde eu vou morar, eu tenho que ter a minha... Deus me livre eu ficar só dependendo do marido. E como que você vai fazer se o seu marido te largar aí por outra? Esses são os olhos da sociedade. E nós, muitas vezes, começamos a marchar no ritmo da sociedade pensando assim, eu não tinha parado para pensar nisso. E começamos a esquecer que precisamos submeter tudo ao Pai. Isso é ser discípulo, confiar nas promessas dele para nós. Lá em Êxodo 10, versículo 9, queria que você abrisse comigo. Êxodo capítulo 10, versículo 9. Eu lembrei desse texto na hora que eu estava fazendo a pregação, um exemplo de submeter tudo ao Senhor, submeter todas as coisas ao Senhor. Capítulo 10, versículo 9, diz assim, qual era o contexto aqui? Moisés estava lá no Egito com o povo, com tudo dele, e Faraó começou a fazer as propostas.
Moisés, faz o seguinte, vocês podem ir adorar a Deus lá onde vocês querem adorar, mas deixa comigo os homens. Então, olha aqui. Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Faraó falava assim, não, deixa os homens aqui, deixa as crianças aqui, vão só vocês, deixa as crianças e as mulheres, porque não vai dar certo isso. E Moisés disse, não, as crianças e as mulheres vão junto. Então faz o seguinte, vão vocês, as mulheres e as crianças, e deixa o rebanho e o gado. Não, o rebanho e o gado fazem parte daquilo que vamos oferecer ao Senhor. Tudo está submetido. E aí Moisés usa uma frase aqui, que eu desde menina gosto desse texto. Meu pai pregou muito essa mensagem, e eu falava, pai, prega sobre a unha, prega sobre a unha. Porque Moisés chega a dizer, nenhuma unha ficará. Eu adorava isso. Você tem noção do que é isso? Nenhuma unha ficará. Tudo que nós temos está submetido ao Senhor. E não sabemos com o que devemos entregar, o que devemos entregar no caminho, quando o Senhor nos pedir, então todos irão. Isso é submeter, isso é comprometimento total com a palavra, com Deus, com Jesus. Como está a sua rendição ao Espírito Santo? Essa é uma pergunta que você vai responder para você. Como está a sua rendição ao Espírito Santo? Você está se rendendo ao Espírito Santo em amor, em verdade, ou você está usando o Espírito Santo para chegar aonde você deseja chegar? Porque muitas vezes a gente está vestido de gospel, né? A minha intenção, Senhor, é trabalhar para Ti. A minha intenção é libertar os cativos. A gente sabe até as palavras que usa. A minha intenção é propagar o Evangelho àqueles que não conhecem. Mas no meu coração, o que vagueia é o sucesso, são as plataformas, é o púlpito, ou é o reconhecimento. Ali vai o homem de Deus, a mulher de Deus. Enquanto Jesus está buscando discípulos que saibam que não tem nada a oferecer, que saibam que precisam abnegar a sua própria vida para servi-lo em verdade. Então, como está a sua rendição ao Espírito Santo? Essa é uma pergunta que o Senhor quer fazer, porque muitas vezes, irmãos, nós nem sabemos que nós precisamos ser transformados. E eu peço que o Espírito Santo ministre isso no seu coração nessa manhã. Faça essa pergunta a Ele. Jesus, tem algo em mim que está vestido de santidade, mas que não é. Tem algo em mim que eu preciso entregar ao Senhor para que o Senhor cuide, para que o Senhor jogue fora, para que o Senhor transforme. Porque ser discípulo é você saber ouvir ao Senhor. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Quando uma criança nasce, ela vem com pecado, tá bom? Não sei se eu te assustei. Ela vem com pecado, ela nasceu do pecado, e ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, conscientemente, né? Ela precisa fazer isso. Enquanto isso, nós que sabemos o caminho, vamos levando, consagrando os nossos filhos, consagrando, ensinando, lapidando, apontando o pecado. E eu faço isso o tempo inteiro, como mãe, e eu também falo para os meus filhos dos meus pecados. Então eu digo, olha, essa é a falha da mamãe. A mamãe precisa de ajuda de Jesus para transformar isso. Então eu sou assim, eu faço assim, porque eu erro, mas eu já estou bem melhor. Você não me conheceu quando eu era muito pior. E eu sou vulnerável com os meus filhos, e a ponto deles saberem qual é o meu pecado, pelo que eu luto contra. Mas eu também, quando faço isso, consigo apontar a eles os pecados deles. Então, quando uma criança, né, tem um jeito, e você começa a ver assim, uau, você puxou a avó, hein? Puxou, isso aí vem... A gente tem uma brincadeira que fala, isso aí vem lá da sua raiz, lá, ó, isso aqui não é meu, não. Brincadeira, né? Que a gente gosta de jogar os podres, né,
da nossa descendência para os ascendentes que não são nossos. Mas nós temos que saber quais são os erros dos nossos filhos e lapidar. Então, eu consigo ver na minha casa, e eu consigo mostrar, filhinha, querida, orgulho, pede desculpa. Não quero pedir desculpa. Não quer ou não consegue? Não quer ou acha que não tem motivo para pedir? Entende? Orgulho é pecado, amor. Você precisa perdoar. Você tem dificuldade de perdoar? Vamos abrir a Bíblia. Eu preciso fazer isso na minha casa. Porque eu estou submetendo isso a Jesus. Casamento, mesma coisa. Eu preciso olhar para o meu cônjuge e ele para mim, e nós sabermos as vulnerabilidades de cada um. Essa coisa do meu passado, ninguém precisa saber, isso é frase do mundo. Porque quando você se une a alguém, essa pessoa precisa conhecer a sua vida. Precisa saber dos seus pecados. Para que ela cuide de você. Para que ela tenha parte com você. E diga, olha, esse caminho aí para você é sensível, hein? Cuidado. Olha, isso aí é andar na beira. Você está na beirada do caminho aí, ó. Presta atenção nessas propostas, porque seu coração costuma se apegar nessas coisas. Então, casamento submetido a Deus é você ter voz ativa na vida do seu cônjuge. E por aí vai. Agora, a sua afeição familiar... Irmãos, depois dos 40 a gente usa óculos, né? Eu agora não consigo usar óculos para frente, eu só consigo usar óculos para cá. Então, eu vou ficar botando tirando. A sua afeição familiar, eu amo a minha família. E eu tenho certeza que você ama a sua. Talvez você não ame tanto quanto outras pessoas, ou talvez você ame mais do que outras pessoas. Ok. Mas pegue a afeição familiar que você mais tem, assim, seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais. Isso precisa ser submetido a Jesus. Jesus precisa estar acima disso. E o que significa isso? Às vezes a gente fala isso, mas a gente não sabe o que significa isso. Quais são as suas vontades sobre aquilo? Gente, esse vento que está vindo aqui na minha direita está me atrapalhando. Amém. A sua vontade pessoal dentro do seu casamento, qual é? É chegar aos 50 anos de casado, para que todos vejam como o Senhor é fiel. Olha isso, vestido de santidade. Você deseja chegar aos 50 anos. Hoje em dia, ainda com a mídia social, está mais difícil a gente poder não se vestir, né? Porque a gente acaba assim, não, vou... Eu faço muitas declarações de amor. Não estou condenando isso. Mas é porque, qual é o desejo do seu coração? Tem casais que só se declaram nas mídias sociais, mas, pessoalmente, não tem nem bom dia, um beijinho, meu amor. É complicado. Então, a motivação do seu coração para uma criação de filho, a motivação do seu coração para ter um filho. Ana, quando estava lá pedindo a Deus um filho, ela orava ao Senhor pedindo a Deus um filho. Sara, quando estava pedindo a Deus um filho, qual era a motivação do coração? Elas entregariam esse filho a Deus. E eles realmente entregaram. Você para pensar que a sua vontade de ser mãe ou pai, ela é menor do que a vontade de Deus obter seu filho e sua filha. Então, quando vocês, pais, têm filhos, vocês têm responsabilidade celestial sobre eles, sobre a salvação dos seus filhos, sobre aquilo que os seus filhos estão sendo conduzidos, sobre quem toma conta dos seus filhos, sobre que tipo de TV ou de filme você deixa o seu filho assistir, sobre qual alimento espiritual ele está comendo. E não o terreno. O terreno, Deus dará. Mas o espiritual precisa ser cultivado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso também serve para a gente criar os nossos filhos, para a gente submeter o nosso casamento,
Porque às vezes a gente está tão preocupado em colocar um jantar especial, com as melhores especiarias que nós temos para alimentar a nossa família, mas o alimento espiritual nós não fazemos. Não oramos, não jejuamos, não consagramos, não dizemos não ao pecado, não estabelecemos limites de atitudes, não apontamos os pecados das pessoas da nossa casa. E submeter a nossa família a Deus é mais do que ter afeição. Hoje meu filho foi para uma viagem do time dele de basquete. Eu só estou assim, eu vou deixar meu celular aqui porque eu quero saber, chegou bem, parou, comeu. Gente, vocês não têm noção, eu estou há 2 semanas fazendo a mala dele, com ele. Eu falei, o que tem aí? Quantas cuecas? Você tem que contar, eu não quero nada perdido. Você está levando um tênis. Olha, esse tênis você comprou com o seu dinheiro. Se você perder, você vai comprar de novo com o seu dinheiro. E lá fui eu. 2 semanas, imagina. Chata. E falando, porque você está perdendo tudo. E não sei o que lá. E você vai chegar, eu quero que você pense assim, esse casaco que você está levando, Bernardo, quando você deixar ele assim encostado no chão, você pensa assim, é a Lili. É a Olivia que está ali. Você vai sair e vai deixar a Olivia lá? Não, você vai pegar a Olivia e vai levar com você. Aí ele, bom exemplo, mamãe, acho que agora eu não vou perder mais nada. E eu fui enchendo o menino com isso. Eu estou fazendo bem, óbvio que eu estou fazendo bem. Eu estou ensinando meu filho de 14 anos a cuidar dos pertences dele, porque eu sei o que eu estou falando. Não vem me julgar, não. Só para vocês saberem, foram 15 casacos perdidos até julho, de janeiro a julho. Tá bom. Então, é sobre isso que eu estou falando. E aí eu fui deitar, um desses dias arrumando mala, e, filho, eu vou comprar barrinha de cereal para você comer. Não precisa, lá tem cantina. Eu falei, você vai gastar muito dinheiro. Mas é meu dinheiro, não interessa, você tem que cuidar do seu dinheiro, sabe? Aí um dia eu fui dormir, o Espírito Santo falou assim, mãe chata pra caramba. Assim, me senti muito chata. Sabe, como é que é? Importunando ele, enchendo a cabeça do garoto. E eu pensei assim, cara, até agora, eu não falei nenhuma palavra assim, cara, que bom que você está indo. Eu fiquei pesada. Eu falei, gente, levantei na mesma hora, ele estava lanchando. Eu falei, filho, os bens materiais a gente compra depois. Se você perder alguma coisa, não tem problema não. Aí ele, ufa, fez assim. Mas pode deixar que agora, esse exemplo da Lili, eu não vou esquecer mais. Mas eu estava jogando um peso material sobre as coisas que ele estava levando, e aí eu estou tentando explicar. 15 casacos perdidos, eu tenho razão no que eu estou fazendo? Sim, mas o que eu fiz de espiritual? Todo dia eu vejo ele orando, lendo a Bíblia, eu falo para ele, olha, isso aqui é vestido de santidade, é aquele exemplo que eu estou dando. Olha, lembra, hein, essas orações aí que você está fazendo, para você levar lá para o seu time, tá? Campo missionário, lembra? Você está nesse propósito? Lembra, mamãe? É peso. A forma com que, às vezes, nós conduzimos é peso. E o Espírito Santo me acordou nessas semanas, dizendo assim, tá chata. Não é assim. E aí, eu pensei, Senhor, como eu submeto, então, isso? Aí ele confiando em mim. O que eu precisei ensinar, eu ensinei. O que eu precisei dizer, eu disse. Vou continuar dizendo. Mas não como cobrança, não como um peso, não como se ele não fizer aquilo, nada daquilo vai acontecer. E aí, ontem nós já faríamos isso, a gente foi orar por ele, né? Reunimos no nosso escritório, nossa cama, que é o lugar que a gente se reúne sempre que tem algum assunto para resolver. E aí a gente falou, olha, o Bernardo amanhã está indo viajar, e a gente quer enviar ele nessa viagem, que ele seja luz. A gente começou a falar. Então, a gente quer orar por ele. Aí, vamos dar as mãos, demos as mãos. Aí, a Olivia saiu de onde ela estava, quis dar a mão para ele. Ficou olhando para ele, admirada, assim. Ela é muito apaixonada por ele. E aí, a gente estava orando por ele, ela ficou de olhinho fechado. E Augusto orando, Senhor, que a sua presença esteja lá naquele lugar, quando ele pisar naquele lugar. E eu me lembrei na hora que Augusto falou assim, onde pisar a planta do seu pé será a sua terra. E eu falei, sim, Jesus, honra o teu servo,
que ele seja luz. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar assim, tá vendo? Tem coisas muito mais importantes para você se preocupar do que se ele perder alguma coisa. E é isso que eu estou tentando dizer. Para você, óbvio que nós temos que fazer o nosso dia a dia, óbvio que nós temos que ensinar as coisas deste mundo, as responsabilidades, mas eu não posso deixar de ensinar as coisas do reino de Deus. Eu não posso deixar de fazê-lo ser responsável, mais do que por perder um casaco, perder uma vida, uma oportunidade de salvação para alguém, uma oportunidade de dar uma palavra para alguém onde ele estiver. E foi o que nós falamos, filho, olhos atentos ao seu redor. E aí, na hora que ele foi orar, ele falou assim, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor. E eu, no meu coração, da salvação também, né? Pensando, salvação também. Isso é uma mãe chata, entendeu? Mas a mãe, aí eu voltei, não falei, prometo. O amor, amém, o amor, porque o amor salva. Eu estou preocupada com o quê? Eu estou preocupada com ele cumprir o papel dele. Isso é digno? É legítimo? É, mas nós precisamos submeter e saber que Deus vai usar o meu filho de um jeito diferente do que eu fui usada ou do que eu espero que ele seja usado. Você está entendendo? Confiar nos processos de Deus, confiar do jeito... Eu já dei alguns testemunhos aqui para vocês de oração, né, de como Augusto começou a falar na minha vida. Eu falava assim, gente, mas é meio tipo Mariana, assim, a chuva caindo, o cafezinho, a fumaça, e eu pensando, mas que parte que vem a libertação, Augusto? A gente tem que orar por demônio, a gente tem que falar que o demônio não pode entrar na nossa casa. Ele falou assim, amor, mas quando nós estamos trazendo a presença de Deus para a nossa casa, automaticamente isso, eu sei, mas a gente precisa falar isso, tá bom, a gente vai falar, mas espera só eu terminar de exaltar. Porque, às vezes, a gente tem um método, um jeito. Você está entendendo? Submeta a sua família, submeta a sua própria vida, submeta o seu sentimento sobre Jesus. Por isso que eu te falei, faz essa pergunta para Jesus. O que eu preciso ser transformado? O que eu preciso abandonar ou rever da minha forma de conduzir a minha casa, da minha forma de conduzir a minha própria vida? E enquanto eu estava fazendo essa pregação essa semana, o Bernardo estava lá arrumando as coisas dele e botou louvor, né? Ele tem uma caixa de som lá no quarto dele, ele estava botando louvor. E o louvor que estava tocando, ele inundou a sala que eu estava. E o Espírito Santo falou assim, ouve o que o seu filho está cantando aí. E a música dizia assim, desde que você chegou, tudo novo se fez. Se tudo acabar, você estará aqui. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele só para ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Essa era a música que ele estava cantando lá embaixo. E o Espírito Santo falou assim, não existe nada mais perfeito e nada mais importante do que a adoração sincera. Então, se preocupe menos com este mundo. Se preocupe menos com o que vai acontecer, com o que vai ser, com o que vai ter. Porque um coração que canta isso, dizendo, meu amor, eu guardo só para ti. Ele não quer dizer, eu não quero ter uma namorada, eu não amo mais ninguém. Não quer dizer isso. Mas ele guarda só para ele o verdadeiro amor, o puro, porque os outros vão ser decepção. Os outros não são fiéis. Nós, quando namoramos, temos muitas expectativas. Eu fico brincando com o Augusto assim, poxa, você me trouxe no anzolzinho do bacalhau e depois me serviu sardinha, hein? Brincadeira. Quando você namora, você tem lá o salário todo para você. Morava na casa dos pais, o salário todo para você, sem conta, não é isso? E aí, onde que ele me levava para jantar fora? Nos lugares que o dinheiro era só dele. E aí eu vou casar. E agora ele absorveu uma pessoa. E agora ele tem uma casa, agora ele tem uma luz, agora ele tem celular, conta de água, tudo. Então, diminuiu o padrão, gente, é isso aí. E qual que é a minha expectativa? Jantar nos mesmos lugares. E aí, o que começa a dar errado?
Então, o amor que eu guardo só para ti, não é de acordo com o que eu espero que você me satisfaça. Isso é um casamento falido. Um casamento falido é um casamento que você olha para as suas necessidades e que você olha para o outro como satisfador. O que satisfaz as suas necessidades. Não satisfez minhas necessidades, menos 1 ponto. Não satisfez de novo, menos 2. Olha, se chegar no 0, eu vou embora. É isso que o mundo prega. Você está rindo, está brincando, mas é isso que o mundo prega. Que isso, amiga? Não, ele está te tratando muito mal. Ó, está gastando dinheiro com outra pessoa, hein? Não é possível. E é isso que a gente ouve. E é disso que a gente se enche. É nessa mesa que você senta. Então, você começa a abandonar as amizades, começa a abandonar as mesas de comunhão do inferno, né? Começa a abandonar e submeter o quê? O seu casamento a Cristo, seus filhos a Cristo, e deixa ser esquisito para todo mundo. Porque para Deus é satisfação plena. É para isso que Ele te criou, é para isso que Ele nos fez, para exaltar o nome dEle, para a glória dEle. E eu quero lembrar você que Jesus está voltando. Então, se você está vivendo para esse mundo, dá tempo de você parar agora. Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. É esquisito parar para pensar nisso, né? Mas não é brincadeira. É muito verdade, é muito sério. E se você não está se voltando a submeter a sua própria vida a Jesus, aqui nesse texto que eu acabei de ler, diz que você não é digno de ser o seu discípulo. E o que significa isso? Vamos ler agora Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Preste atenção no texto. A parábola do grande banquete. Jesus dando um exemplo aqui. Diz assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: olha isso. Vinde, eis que está tudo preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro, conviva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que mantenhas-me por perdoado. E outro ainda argumentou: e acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: saia agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Declinar o chamado de Jesus. O que significa declinar o chamado de Jesus? Significa que tudo aquilo como Ele mandou ser feito, você vai dar o seu jeito e não vai fazer. Você vai se enganar, se auto-sabotar para acreditar naquilo que é confortável para você e satisfaz o seu ego. E arrumar até mais pessoas que pensam assim para que você se sinta menos pior. E aquilo se torna o seu evangelho. Que mal tem? Estou cuidando, olha as desculpas que foram dadas, estou cuidando de propriedades, estou cuidando de bois, dos meus bens, estou cuidando do meu casamento.
não posso ir, perdoe. Quem deu esse exemplo foi Jesus. Jesus coloca aqui um tripé. Ele diz o seguinte: quem cuida da sua carreira, quem cuida dos seus bens e quem cuida do seu relacionamento mais do que dá importância para mim, não vai entrar no meu reino. Gente, isso é muito forte. Desculpe essa verdade pairar sobre a sua cabeça nesse período, mas Jesus está voltando. E precisa sair dos nossos lábios essa verdade para ecoar para o mundo inteiro, não é só aqui dentro, não. É para que as pessoas ao seu redor saibam disso. Você já parou para pensar que seus amigos, as pessoas que você conhece, não conhecem essa verdade que você conhece? Não sabem que Jesus está voltando, porque elas não têm essa transparência, essa revelação. Se para nós que estamos aqui sendo alimentados constantemente, muitas vezes a gente esquece e alguém tem que lembrar: gente, Jesus está voltando, hein? E aí você volta para o eixo, quanto mais aqueles que estão fora. E você precisa falar disso. Agora, você crê nisso? Porque quando Jesus fala submeter a sua própria vida a mim, Ele está dizendo: para de pensar como o mundo, vamos pensar aqui comigo. Olha para mim, eu vou voltar, eu vou julgar a terra e eu vou separar aqueles que são meus dos que não são, e os que não são serão lançados no fogo eterno. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, irmão, você precisa gritar para o mundo inteiro essa história. E eu falei isso para o meu filho, no momento que eu estava estudando. Eu falei: Bê, vem aqui, olha aqui esse alimento aqui. Ele falou: caramba, pesado, hein? Eu falei: pesadíssimo. Tem que falar, ele tem que falar. Ele ficou olhando para mim assim: cara, que responsabilidade, a gente tem que falar que Jesus vai voltar e que as pessoas que não forem de Jesus não vão ser salvas. E o que significa ser de Jesus? Irmãos, cada vez mais nós estamos entrando no final dos tempos, principalmente sobre evangelho. Tem vários evangelhos espalhados por aí, mas o evangelho de Cristo é um só. E em Lucas, capítulo 13, anda aí uma ou duas páginas, versículo 22 diz assim: mais tarde seguiu Jesus a percorrer outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço e nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos, bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, lembra de mim, pregava nas nossas ruas, lembra que você passou pela minha rua, eu te dei um tchau, eu te acompanhei, eu te segui. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, eu só conheço o discípulo, eu só conheço quem submeteu tudo e negou a sua própria vida para andar comigo, eu só conheço aqueles que mataram as suas vontades, que não foram cuidar dos seus bens, das suas propriedades, dos seus relacionamentos, que olharam muito mais para mim do que para isso, porque sabiam que eu podia dar, e que não eram senhores de suas próprias vidas. Não vos conheço, retirai-vos para longe de mim, vós todos, que viveis e praticai o mal. É a palavra de Deus. Quando Jesus te chama, e você começa a avaliar: deixa eu pensar bem aqui, o que eu vou ter que abrir mão mesmo? Essa semana a gente estava numa briguinha lá com as crianças, e eu falei assim: todo mundo de castigo. Aí para na hora a discussão, aí vem uma voz e diz: qual castigo? Eu falei: o que eu decidi na hora que eu quiser. Parou de novo. Qual castigo?
Muitas vezes nós temos agido assim com Jesus. Senhor, se eu botar meu pé aqui, qual o castigo que virá sobre mim? Você está submetendo a sua própria vida? Você está submetendo o seu querer? Não, você quer saber como ser menos penalizado e andar na beirada. Você quer saber como se prejudicar menos e não submeter a sua própria vida. Abrir mão dos sonhos, abrir mão das carreiras pessoais, abrir mão daquilo que te rouba de Jesus, que rouba o seu coração, que na verdade você deseja para satisfazer você. Tem uma amiga minha que não casou. Sempre quis casar. A gente ficava brincando, vou arrumar um marido para você. E ela ficava sempre querendo casar, falando, ai Jesus, cadê? Jeová, meu cavaleiro, cadê meu marido? Brincando. E outro dia ela virou para mim e falou assim, amiga, Jesus é meu noivo, desisto. Game over. Que se eu arrumar um marido agora, ela já está com 42 anos, minha idade. Se eu arrumar um marido agora, tem que ser um marido assim, você não vai me atrapalhar não, né? Aí eu vou dizer para ele, nem você, né? Porque eu vivo para Jesus até hoje, eu também, então vamos embora. Aí é meu casamento. Porque hoje vai ficar difícil. Eu tenho que parar tudo que eu já estou vivendo para Jesus, tudo que eu quero fazer por Ele. E é verdade. Jesus ensinou, se você casar, você tem responsabilidade sobre isso. E aí você não vai conseguir mais fazer todas aquelas coisas. Por exemplo, essa minha amiga, se ela quiser ir para o monte 3 horas da manhã, plantar bananeira para Jesus, ela pode. Eu não posso. Eu vou ter que perguntar para o meu marido se ele me leva, porque eu tenho medo de ir sozinha, para os meus filhos, será que alguém vai tomar conta deles depois? Porque quando eu chegar, eles... Entendeu? Agora, eu quero ser solteira e vou viver para Jesus, é outra coisa, mas não é sobre isso que eu estou falando. Porque senão Jesus não nos daria filhos, não nos daria casamento, Deus não faria todas essas coisas. O que eu estou dizendo é submeter à vontade de Deus. Ele olhou para essa minha amiga e disse, você não vai se casar. E olhou para mim e falou, você vai se casar com ele. E você vai ter 3 filhos. Agora, você vai ter uma. E você vai ter uma. Isso é submeter à vontade. Ah, não, queria uma só. Vou jogar 2 fora. Vou dar para alguém. Entende? Submeter à vontade é você... E falando de filho fica mais fácil, obviamente. Mas quando fala de um bem, quando fala de uma carreira, quando fala de uma propriedade, quando fala de um roteiro de vida, de um jeito que você queria ser, isso é submeter à vontade. Então, entregue tudo a Jesus. Confia nele, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Busque a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E você precisa saber e entender o que é santificação. Santificação não é você ser monge e ficar meditando na devocional 3h30, enquanto você, na verdade, deveria estar ali cuidando dos seus filhos que Deus te deu. Não é isso. Você se santificar é você limpar a casa. Limpar, o tempo inteiro limpar. Só que às vezes nós estamos fazendo igual eu estou fazendo com o Bernardo, falando só das coisas terrenas. E esquecendo das espirituais. Às vezes eu estou limpando a minha casa o dia todo. Não posso ver uma poeira no negócio, uma almofada fora do lugar. Mas não paro 10 minutos para orar. Entendeu? Santificação é você largar a almofada e orar. Depois você vai lá ajeitar a almofada. Porque, eu não sei você, na minha casa, se eu ajeitar 25 vezes a almofada, 25 vezes eu vou ter que ajeitar, porque 25 vezes ela vai sair do lugar. Então, no final das contas, é melhor ajeitar só uma, no fim. Acabou o dia, ajeitei. Porque a gente procura, mulheres, a gente procura coisa para fazer. Eu falei isso aqui no Fala Mulher, quarta-feira. Para de arrumar coisa para fazer que não está na lista. O tempo todo a gente está arrumando coisa para fazer. Aí o marido está lá chamando para assistir um filminho, com uma barra de chocolate na mão, e você está assim, eu tenho que lavar essa louça, porque se ninguém lava essa louça. E eu pensando, gente, você pode lavar a louça depois do filme. Ah, mas eu estou com muito sono. Bebe um café. Bebe
sei lá, um Red Bull. Vai assistir o filme com seu marido, irmã. Vai, deixa a louça para amanhã. Porque amanhã vai ter louça de novo. Entendeu? Eu estou brincando aqui com vocês porque às vezes a gente pensa que santificação é ser monge. E santificação é a gente cuidar da nossa vida espiritual, daquilo que Deus entregou para a gente. Feche seus olhos. Qual a importância que você está dando para Jesus? É mais do que para o seu casamento? É mais do que para os seus bens? É mais do que para os seus planos? Ou você tem coragem de submetê-los? E dizer assim, Senhor, eu te entrego, faz o que você quiser. Jesus não é monstro. Jesus é Senhor. Ele é Rei. A vontade dele é maravilhosa, perfeita, agradável. Quanto está o seu apego? De 1 a 10, se você perder isso que você tem hoje, de 1 a 10, qual o nível da sua dor? Isso é o apego. Isso mede o apego e o valor. Quanto você tem gastado de tempo com Jesus? Quanto você tem oferecido de talento e investido dinheiro das coisas de Deus? Irmãos, às vezes Deus tem um emprego, uma empresa para você ser mesmo um homem, uma mulher de sucesso. Mas você não precisa buscar isso, não. Se você buscar o Senhor, Ele vai te dar tudo isso. E aí, sabe onde vai estar o seu coração? Quando você tiver o lucro, você vai falar assim, Senhor, me manda os projetos para investir. Cadê os institutos contra o abuso sexual? Cadê os institutos contra as crianças abandonadas? Cadê os institutos das mulheres desabrigadas? Ao invés de você pensar, qual é a minha próxima viagem? Qual o cruzeiro que eu vou fazer? É isso que é submeter os bens. Não é você ser um pé rapado. Então, pensa aí. O seu alvo é chegar aonde hoje? Porque se você está pensando que o seu alvo ainda são as coisas deste mundo, você ainda está com os olhos naquilo que é perecível. Sonhos todos temos. Vontades todos temos. Desejos todos temos. Submeta elas a Jesus. Porque o nosso alvo precisa ser chegar na eternidade. Receber a coroa da vida, dizer, eu combati o bom combate, guardei a fé, perseverei, e aqui estou, Senhor, diante de Ti, te entrego os meus talentos, te entrego tudo o que você me deu, é tudo seu mesmo, olha o que eu fiz, está todo mundo aqui. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Atente para o que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Um soldado alistado por Deus para a guerra não se embaraça com os negócios dessa vida. Nenhum atleta é vencedor, diz em 2 Timóteo 2, se não competir com o regulamento daquele lugar. Então você vai colher aquilo que é celestial, se você plantar aquilo que é celestial. Pensa bem, pensa bem. O Senhor te fará compreender essas palavras, porque se alguém ama o mundo mais do que a mim, o amor do Pai não está nele, diz o Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor venha ministrar essas frases, essas palavras, essas respostas no coração de cada irmão, que o brilho de Jesus seja exposto diante deles, que o brilho eterno de Jesus, daquilo que Jesus trouxe, a salvação, não seja algo utópico, que essa coisa de Jesus vai voltar não seja algo distante, mas que nossos olhos possam perceber essa verdade. Eu te peço que o nosso coração seja cheio da Tua presença, do Teu Espírito, e que aqueles, Senhor, que dizem, Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero viver para Ti, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas não conseguem levantar numa madrugada, não conseguem
parar 1 hora para fazer uma devocional, não conseguem abrir mão das coisas deste mundo para simplesmente dizer: eis-me aqui. Senhor, converte os corações. Queremos abrir mão, Senhor, daquilo que tem feito a gente perder o tempo, feito a gente perder energia, feito a gente perder nossas emoções, sermos roubados. Em nome de Jesus, demônios que vêm roubar os nossos corações, mas também, Senhor, queremos trazer responsabilidade da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, porque não é o diabo que rouba tudo nosso, não. Muitas vezes nós estamos negligenciando, ouvindo a Tua voz e não abrindo a porta, ouvindo o Senhor bater e dizendo: ai, 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 vai me custar, ai, meu Deus, eu vou ter que perder isso. Não queremos calcular vantagens e desvantagens para Te seguir, Jesus. O custo do discipulado é alto mesmo. Eis-nos aqui. Fique de pé, irmão. Faça uma oração ao Senhor agora, assim: Deus, eu quero ser movido pelo Teu amor e pela Tua vontade. Em nome de Jesus. Comece a orar aí. Eu já terminei.